E aí, pessoal, tudo bem? Eu fiquei devendo para vocês fazer algumas questões aqui que fosse ajudar vocês na compreensão de como trabalhar algumas questões envolvendo essas conversões, que vai de metro para decímetro, para centímetro, milímetro, ou de para decâmetro, hectômetro ou quilômetro, tá? Primeiro vamos dar nome aqui aos nossos personagens, tá? Dá uma olhada nessa tabelinha aqui que está feita para vocês, começando da direita para a esquerda. Esse é o milímetro. Logo do lado ele é acompanhado pelo centímetro, depois decímetro, depois o metro, depois o decâmetro, depois o hectômetro e finalmente o quilômetro. Aqui é um esqueminha para ajudar vocês a pensar da seguinte maneira, ó. Se ele está andando para a direita, a gente vai multiplicar por 10, tá bom? Se ele está andando para a esquerda, a gente vai dividir por 10. Falando assim, fica muito estranho, né? Como assim multiplicar e dividir por 10? O que isso quer dizer? Por exemplo, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. Imagina que eu tenho. Imagina a altura de vocês. Eu vou usar a minha altura como referência, mas vocês podem pensar a de vocês, tá? E eu tenho 1,78 m. A gente costuma dizer, eu tenho 1,78 m. Alguém te pergunta, quanto você tem de altura? Aí você responde, eu tenho 1,78 m no meu caso, tá? 1,78 m o quê, gente? 1,78 metros de altura. É a unidade de medida que eu estou usando. Então, eu estou aqui, gente, quando vocês podem olhar na tabelinha, eu estou aqui onde? Deixa eu escrever esse 1,78 de novo, rapidinho, tá? Porque eu quero escrever ele em outra camada. Por mais que vocês não estão entendendo isso. Ó, escrever aqui, ó, minha altura. Eu tenho 1,78 de altura. 1,78, 1,78 metros. Tudo bem. Então, eu estou aqui, pessoal, ó, eu estou aqui na unidade metros. Para eu, se alguém me pergunta, tudo bem, mas quanto que é 1,78 metros, 1,78 em centímetros? Eu vou escrever aqui, ó, em centímetros. Quanto que dá isso? Observe o seguinte, se eu estou em metro e eu vou andar para centímetro, eu estou andando para a direita. Ó. Então, eu vou andar andei uma casinha, ó, não vou pular uma, vou multiplicar por 10. Vou ter que andar mais uma? Então, por 100. Para cada casinha que você pular, você vai acrescentar um zerinho, entendeu? Então, por exemplo, para eu transformar em centímetro, ó, eu vou pegar 1,78, vou multiplicar por quantas casinhas eu pulei? Ó? Uma, duas. Então, 2, 0. 1, 1, 2, 2, 0. Vou multiplicar por 100. Como é que a gente multiplica por 100, gente? Eu vou pegar aqui, ó, um zero, eu vou cortar um zero aqui e vou andar com a vírgula 1 para a direita. Ainda tem mais um zero para cortar? Vou cortar mais um zero, vou sumir com isso aqui e vou andar com a vírgula para a direita. Então, eu tenho 1,78 centímetros, ou que seja, na verdade, 178 centímetros é a minha altura em centímetros. Professor, e se por um acaso alguém te pedisse sua altura em decâmetros? Mas fala assim, professor, ninguém vai pedir isso. Tudo bem, concordo com você, as pessoas não vão pedir isso. Mas vamos fazer a experiência aqui. Eu estou em metros e eu quero passar para decâmetros. Eu estou pulando um só, não é? Ó, uma etapa só. Então, vamos lá. Em metros eu tenho 1,78. 1,78 metros. Agora eu quero em decâmetros. Quanto que eu tenho em decâmetros? Observa que se eu estou andando da direita para a esquerda, olha a setinha vermelha, eu vou dividir por 10. Então, eu vou escrever 1,78 dividido por 10. O raciocínio que a gente faz é o inverso. Eu vou andar com a vírgula agora para a esquerda. Vou apagar essa vírgula daqui, vou apagar o zerinho e o 1 some. E aí a vírgula andou para a esquerda. E eu preciso botar um zero aqui, porque tem que ter um zero do lado esquerdo da vírgula se não tiver nenhum número. Então, eu tenho 0,178 decâmetros. Tá bom? Você também tem que saber quando que é útil eu utilizar cada tipo de medida. Vale a pena usar decâmetros para medir minha altura? Não. Vale a pena usar centímetros? Talvez. Vale a pena usar metros? Também. É o que a gente mais usa, tá? Isso tudo depende. Agora, vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer 10 questões em seguida aqui com vocês, tá? Então, presta atenção. Esse aqui foi só um leve exemplo, mas eu vou fazer questõezinhas, vou falar aqui para vocês que vocês consigam acompanhar o que está sendo feito.
Vamos lá, pensa o seguinte, eu vou fazer questões bem práticas aqui para que a gente consiga. A primeira questão é a seguinte, 10 colegas de turma, imagina que você e seus colegas de turma, vocês enfileiram carteiras, tá? Então, 10 colegas de turmas enfileiraram as carteiras. Você pode desenhar para te ajudar. Imagina que você pegou uma carteira, botou do lado de outra carteira, tá? Pegaram as carteiras ali, vocês estavam enfileirando. E ó, eu vou fazer 3 pontinhos aqui, significa que tem um monte de carteira, até dar 10, tá? Para não precisar desenhar todas as 10. Então, aqui tem o que está faltando, nesses 3 pontinhos. Então, ó, 10 colegas de turma enfileiraram carteiras de mesmo modelo lado a lado. Sabendo que cada carteira tem 60 centímetros de comprimento, ó, a distância de cada uma é de 60 centímetros. Ele pergunta o seguinte, quantos metros tem toda a fileira? Toda fileira é o que ele quer saber, só que ele quer em metros. O que ele está falando que é o tamanho da carteira? Em centímetros. A gente pode dizer o seguinte, gente, uma carteira é igual, eu vou botar 1C de carteira, tá? 1C é igual a 60 centímetros. Quer dizer, então, que 10C, 10 carteiras, vai ser 60 vezes 10. Porque eu multipliquei esse 1 por 10 para virar 10. Então, esse 60 eu vou multiplicar por 10. 60 vezes 10, 600 centímetros. Agora, eu tenho 600 centímetros. Vamos olhar na nossa tabelinha lá. 600 centímetros, está em centímetro. Eu tenho que passar para metros. Então, eu estou voltando, não estou indo para a esquerda. 1, 2. Não aconteceu 2 vezes, então eu vou ter que dividir por 100, 2 zeros. Então, ó, vou pegar 600 centímetros e dividir por 100, 2 zerinhos. Como eu estou trabalhando com zero, eu vou cortar zero com zero. Ó. Esse zero corta com esse zero, esse zero corta com esse zero. Só pode cortar quando ele está no final do número assim, tá? Ó. Se eu tivesse assim, por exemplo, ó, 601, eu não posso cortar esse zero com esse 1 ou esse zero com esse daqui. Eu teria que andar com a vírgula, é diferente. Quando a gente tem o zerinho, a gente corta o zero. 600 vai ficar 60 sobre 10, vai cortar de novo, vai ficar 6 sobre 1, 6 sobre 1 é 6. Então, essa fileira de 10 carteiras, ela tem 6 metros. Perfeito, gente. Deu para entender isso aqui? Bora para mais um exemplo, então? Vamos lá. Mais um exemplo, a gente tem o seguinte, ó. A distância do colégio Verbo Divino até a rodoviária é de aproximadamente 1,1 km. Olha só que legal, eu vou colocar lá. Colégio Verbo Divino até a rodoviária. Vou tentar desenhar bem simplesmente aqui, bem simplesinho, um ônibusinho, tá? Imagina que isso aqui é um ônibus, ó. Olha o escapamento dele. Ó. Tá vendo? Isso aqui tem aproximadamente 1,1 km, foi o que foi informado para a gente. E aí ele fala o seguinte, qual é a distância em metros? Ah, legal, então agora ele está fazendo o quê? Ó? Ele está saindo de quilômetros e ele quer chegar em metros. Ó. Quantas vezes? Eu vou ter que multiplicar, tá vendo? Porque eu estou andando da esquerda para a direita. Ó. 1, 2, 3. Então, eu vou pegar esse 1,1, que está em quilômetro, vou multiplicar por 1 seguido de 3 zeros, que é 1000. 1, 2, 3. Deu 3 pulinhos lá, 3 zeros. Então, eu vou ter 1,1 vezes 1000. Gente, 1,1 vezes 1000 é a mesma coisa que 1000 vezes 1,1, tá? Eu só inverti o lado. Por que você inverteu o lado, professor? É para mostrar isso aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou cortar um zero, com a vírgula vai passar para cá. Agora tem 11. Vou cortar mais um zero daqui, vou acrescentar um zero aqui, 110. Vou cortar um zero daqui, vou acrescentar mais um zero, 1.100, tá? Então, significa que a distância do Colégio Verbo Divino até a rodoviária é de 1.100 metros. Perfeito? Fechou isso aí? Beleza? Vamos para mais um exemplo? Vocês vão entendendo, tá? Qualquer coisa, volta o vídeo aí. A primeira aula dos 2 anos, ó, olha só que legal. A primeira aula dos alunos se inicia às 7 horas da manhã e vai até meio-dia e 20. Ó, pensa o seguinte, a aula vai de 7 horas até meio-dia e 20. Ué, professor, o que isso tem a ver com metros, centímetros e milímetros? A verdade é que nesse momento não tem nada a ver, não. Mas a gente vai falar de conversão, então a gente vai falar de tempo também, tá? Aí ele pergunta assim, ó, quantos minutos de aulas os alunos têm? Então, pensa que
Se todo esse tempo, eles não têm recreio, supondo aqui que eles não têm recreio, todo esse tempo eles estão em aula. Quanto tempo de aula eles têm? A gente vai pensar o seguinte, ó, ele andou de 7 da manhã até as 8, 1 hora, até as 9, 9 horas, ó, 2 horas, aqui uma, toda essa distância é 2. Andou 10, vamos lá, 11, 12 e depois 20 minutos. Quanto que deu esse tamanho todo aqui, esse percurso de 7 às 12? De 7 para 8, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 menos 7, 5. Então, são 5 horas de aula, mais quantos minutinhos? 20 minutos. Tá? Minuto é assim, tá? M-I-N. E aí ele te pergunta o seguinte, quantos minutos de aula os alunos têm? Então, você tem que pensar minutos de aula agora. O que você pode saber? Que 1 hora, que vocês podem conferir nos estudos de vocês, que 1 hora é igual a 60 minutos. Concordam comigo? 1 hora é igual a 60 minutos. Então, se eu tenho 5 horas, ó, observa que esse 1 para virar 5, eu multipliquei por 5. Então, esse 60 eu tenho que multiplicar por 5 também. 60 vezes 5, ou seja, 6 vezes 5, 30, mais o zero que estava aqui, 300 minutos. Tá bom? 300 minutos. Então, essas 5 horas, eu posso escrever ela como 300 minutos, mais 20 minutos. Agora, eles estão todos na mesma unidade, então eu posso dizer que eu tenho 320 minutos. Beleza? Olha só que legal. Tem mais uma informação que a gente pode tirar disso aqui. A gente poderia fazer uma tabela começando com minutos, igual aquela lá de cima, e aqui a gente poderia botar hora. Aqui a gente ia botar de minuto, a gente ia botar segundos. E a gente teria o seguinte, gente. Para transformar de minuto para segundo, eu vou multiplicar por 60. É a mesma ideia lá do de cima, voltando, multiplicando por 60. Se for de segundos para minuto, eu vou dividir por 60. Mas isso aqui vocês não precisam se preocupar tanto. Isso aqui é bom vocês usarem o conhecimento de mundo que vocês têm. Porque é a mesma coisa, cada 60 minutos, ou seja, em hora, eu vou dividir por 60 de novo. Em hora vou dividir por 60 para eu ter a quantidade de hora. E se eu tiver em hora e quiser passar para minuto, também multiplico para 60, como eu acabei de fazer nesse exemplo. Tá bom? Não se preocupem tanto com esses de minutos e horas, mas vale a pena vocês terem isso em mente, tá bom? Agora, olha só. Quero fazer uma questão com vocês, que é a seguinte. Imagina, vamos tratar uma questão de volume, tá? O que é um volume, gente? Vamos lá, uma distância entre dois pontos, um percurso, assim, ó, um leve percurso entre dois pontos, isso é uma distância. Quantas dimensões tem isso? Essa distância ela tem 2 dimensões, ela vai para a esquerda ou vai para a direita, tá? Ela vai para um lado ou vai para o outro, para cima ou para baixo, para uma diagonal ou para outra, mas assim, liga dois pontos. Quando você tem duas distâncias assim combinadas, olha só, você preenche uma superfície, o que você consegue pintar, tipo uma folhinha. Imagina que você pegou uma folha. Se você pegar uma folha e pintar essa folha, você está pintando uma superfície. Isso aqui é medida de área, tá bom? E se você pegar várias folhas e empilhar ela não vai passar a ter um volume, uma quantidade ali, ela não fica volumosa. Então, imagina que você empilhou todas essas folhas, ó, você teve agora um volume. Tá vendo? Que legal? Olha só o volume. O que é o volume? Na área aqui, ó, pensa que você tinha altura vezes, eu vou escrever largura, L de largura, tá? Altura e largura. Então, para você calcular a área, você pegava A vezes L. E para calcular o volume, lembra que agora o volume, imagina que a mesma folha aqui, ó, ele tem altura, tá? Ele tem largura e ele tem agora espessura, vamos chamar de E, tanto faz, tá? É importante que tenham 3 medidas, altura, largura e profundidade, ou altura, largura e espessura. Importante que vocês entendam que o volume é calculado por 3 dimensões. Então, o volume vai ser igual a eu multiplicar essas dimensões, A vezes L vezes I ali, tá bom? Tá, dito isso, gente, eu vou tratar uma questão de volume com vocês. Foi dito que uma aluna ela tinha uma caixa de papelão e as medidas da caixa de papelão eram 0,5 metros, 0,6 metros
e 0,7 metros. Só que é pedido volume em centímetros cúbicos. Esquece esse cúbico por enquanto, tá? Isso aqui é para mostrar que está em 3 dimensões. Mais para frente vocês vão ver isso com mais profundidade. Mas entendam que ele está tratando essa questão aqui da seguinte maneira. Ele está tratando essa questão em centímetros. Então, cada um desses aqui eu tenho que transformar para centímetros. Só que lembra como é que transforma para centímetro? Ó, de metro, olha lá, para centímetro, eu vou multiplicar por 10 por 100. Está vendo que tem dois pulos? Então, 0,5 vezes 100. 0,5 vezes 100, para eu transformar em centímetros. Eu vou chegar mais para o lado aqui de novo, beleza? Então, 0,5 vezes 100, eu vou cortar com a vírgula, andar com a vírgula 1 para trás, vai ficar 5, vou andar mais 1, 50. Então, vai ser 50 centímetros. O de baixo vai ser 0,6 vezes 100, para transformar de metros para centímetros. E eu vou ter 60 centímetros. E o último aqui de baixo, eu tenho 0,7. Vocês já até responderam aí, parabéns, responderam certo. Eu vou ter 70 centímetros. E o volume, como é que eu calculo? Eu vou multiplicar os três, ó. Só isso, tá? 50 vezes 60 vezes 70. Quanto que é 5 vezes 6? 5 vezes 6, 30. 30. Esse zero mais esse zero. Então, 3.000 vezes 70 agora. Quanto que é 3 vezes 7? 3 vezes 7, 21. 2, 1. Agora, todos os zeros são 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Então, qual o volume dessa caixa de papelão? 210.000 centímetros cúbicos. Tudo bem? Entenderam? Se vocês tiverem alguma dúvida, tenta voltar ao vídeo e assistir de novo com um pouquinho mais de paciência, pausadamente. Tenham dúvidas, façam as questões, sabe? É importante. Então, façam as questões e bons estudos. Tá joia? Desejo a todos um bom estudo.